Principalmente nas propagandas em perfis de cirurgiões dentistas na internet, é fácil achar promessas de mudanças no rosto, como remodelação da bochecha, diminuição da papada e aplicação de botox. Mas será que qualquer profissional pode fazer esses procedimentos? Uma nova resolução do Conselho Federal de Odontologia regulamenta as práticas permitidas. Acompanhe na reportagem de Silvana Monteiro. A Resolução 230 de 2020 complementa a norma anterior que reconhece a harmonização orofacial como especialidade odontológica. O novo documento traz proibições expressas. Entre os procedimentos cirúrgicos na face que o cirurgião dentista não pode realizar estão alectomia, blefaroplastia, cirurgia de castanhares ou lifting de sobrancelhas, otoplastia, rinoplastia e ritidoplastia ou facelifting. A regra também veda a realização de procedimentos estéticos em áreas anatômicas diversas de cabeça e pescoço. Além disso, o cirurgião dentista fica proibido de realizar publicidade e propaganda de procedimentos estéticos não odontológicos e alheios à sua formação, como, por exemplo, remoção de tatuagens faciais e de pescoço, rejuvenescimento de colo e mãos, entre outros. O advogado Bruno Carvalho, especialista em Direito da Saúde e vice-presidente da Comissão Estadual de Direito Médico da OAB Minas Gerais, explica por que foi necessária uma nova resolução. Há vários conflitos entre conselhos de classe, entre várias profissões da saúde, sobre quem tem competência para realizar algum ato ou não. E aí, diante desses conflitos, o Conselho Federal de Odontologia decidiu regulamentar uma das áreas que tem crescido muito na odontologia. Só que a Resolução 198 de 2019, ela traz algumas cláusulas, principalmente o seu artigo 3º, falando de procedimentos que o cirurgião dentista pode fazer nessa especialidade chamada harmonização orofacial. Só que ela traz várias palavras que deixam o campo muito aberto, como áreas afins, e isso gerou interpretações pelos próprios cirurgiões dentistas, seja interpretações equivocadas ou até mesmo com a intenção de aproveitar dessa abertura, dessas cláusulas mais abrangentes, e eles começaram a atuar de forma muito ampla, inclusive excedendo a sua atuação para áreas que o Conselho Federal de Odontologia entende como não sendo do cirurgião dentista. E aí, diante dessa necessidade, de algumas procuras também com denúncias ao Conselho Federal, o Conselho Federal, então, editou a nova resolução, a 230 de 2020, que ela vem basicamente regulamentar o artigo 3º da resolução 98. Certo. Agora, o profissional que quiser atuar praticando o que está proibido aí nessa resolução, ele pode se valer de uma liminar para fazer o procedimento? Quais os riscos para ele e para o paciente, que no caso aí, podemos chamar também de consumidor? É importante, Silvana, deixar claro que a resolução, em que pese muita gente achar que é uma resolução, não é uma lei, não me obriga, para os cirurgiões dentistas, aquela resolução é como se fosse uma lei, ela é obrigatória, porque nós temos leis federais que dão para o Conselho Federal de Odontologia e para os conselhos regionais de odontologia a capacidade, a prerrogativa de dispor sobre a fiscalização, a atuação desse profissional, inclusive o punindo. A gente tem a Lei 5081 de 66, que é onde vai regulamentar a atuação do cirurgião dentista, que estabelecem ali 5 penalidades caso o cirurgião dentista entenda descumprir normas do Conselho Federal de Odontologia. Delas, dentre a advertência verbal sigilosa, até a cassação do exercício profissional. E a partir do momento que o próprio Conselho Federal de Odontologia, na Resolução 230, traz a público falando que o cirurgião dentista não tem conhecimento na sua grade curricular da graduação para aquele tipo de
para aquele tipo de procedimento, pelo menos por enquanto, já mostra um risco desnecessário para o consumidor procurar esse tipo de profissional. Então, é aconselhável o consumidor que pesquise o profissional, que veja se ele tem, de fato, conhecimento para aquilo, porque isso oferece um risco para a saúde. E o profissional que insiste em fazer esse tipo de procedimento sem o conhecimento adequado, ele também corre o risco de responder aí um processo tanto ético, como a gente já viu, criminal, dependendo dos danos que causar e dependendo da intenção dele, e até mesmo um processo visando dano material, dano estético, e aí, pela resolução do Conselho Federal de Odontologia, já está claro que ele estaria agindo ali, o que a gente chama de imperícia. Ele não tem o conhecimento adequado para aquele tipo de procedimento.